A criação também, a gente tem que destacar do São Paulo, a gente tem que questionar a criação de oportunidades. O Luciano, eu vejo que tem sido criticado pelo torcedor, o Luciano jogando como meia, não vive boa fase. Será que é o momento de colocar o Luciano no banco de reservas? Como é que você vê também essa fase do Luciano com a camisa do Tricolor? Não, ele não está num bom momento. Acho que o Lucas jogando no meio, acho que hoje ele é melhor, a melhor função para ele, a melhor posição para ele. E aí o Luciano é que perderia esse lugar. Mas o Luciano, ele pode até ficar fora alguns jogos, mas ele vai voltar. Ele é um jogador importante para o São Paulo. O Luciano é um jogador que faz gol, que decide jogo. Num confronto com o Botafogo, que é um confronto difícil, ele pode ajudar o São Paulo. O Luciano é um cara que tem uma boa passagem pelo São Paulo. É, de novo, aquela coisa de não confundir, né? O Luciano é um jogador importante, ele faz gols. Acho que desde que ele está no São Paulo em 2020, a passagem dele é muito positiva. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que o Luciano é um gênio. Essas coisas que tem que saber separar. O Luciano é um bom jogador, um cara que se identificou com o clube, que ajuda, que até em mata-mata os números dele são muito bons, assim, de gols marcados. Ele é um dos que tem mais gols, acho que é o quarto na história do clube que tem mais gol em mata-mata. Passou outro dia o Rogério Ceni em gols de mata-mata. Então ele é um jogador importante, ele é um jogador que ajuda. Mas ele é um jogador bom, assim, ele não é um craque. Então, em algum momento que ele tá mal, ele pode ir para o banco sem nenhum problema, mas ele vai jogar sempre, ele vai voltar a jogar. Ele já foi para o banco algumas vezes, desde que ele está aí no São Paulo, mas ele sempre acaba voltando, porque na média ele consegue entregar bem. Mas ele realmente não está bem, não está num bom momento, mas não é um cara para você descartar. É sempre essa confusão, é sempre o extremo, né? Pelo fato dele ter feito gols importantes, às vezes acham que o Luciano é um cara acima do que ele realmente é. Mas ele é um cara importante, é um cara que o São Paulo conta com ele, sim. Tem muita gente, Vanderlei, dizendo que o Luciano está atrapalhando esse time do São Paulo, jogando pelo meio. Na Copa do Brasil, que o São Paulo conquistou no ano passado, o Luciano ficou no banco de reservas e quem estava jogando mais centralizado era o Lucas Moura, né? Que é um jogador que desde que chegou ao futebol brasileiro tem feito toda a diferença a favor desse São Paulo. Você concorda, Vanderlei? O Luciano tem atrapalhado esse time do São Paulo? Não, eu não concordo que ele atrapalha. Eu só acho que a grande maioria, pelo menos a gente ouve muito sobre isso, entende que ele é mais importante do que realmente ele é importante. A carga de importância que ele tem para o time de São Paulo. Eu acho que ele pode ficar no banco, ele pode jogar, ele pode ser útil, estar no elenco. Mas tem alguns que consideram o Luciano o ídolo do São Paulo. Aí, com todo o respeito, é realmente forçar uma barra. É um dos nossos ídolos. Eu acho que ele se comunica bem com a torcida. Eu acho que ele sabe jogar para a galera. Ele dá carrinho no lateral. Essas coisas todas que tem muita gente que fica fascinada pela aplicação do jogador. Só isso, eu entendo exatamente isso. Eu acho que para muitos, ele é super valorizado, mas é um jogador que é importante, ele respeita o São Paulo, compõe o elenco. Agora, atrapalhar não seria exagero, não acho que ele atrapalha, mas é menos importante do que muita gente pensa. Por isso que eu sacaneio esse tonto do pilhado, porque quando ele fala heróico, se tem herói, tem vilão. O Luciano, a gente cansava de ouvir a torcida gritando o nome dele quando ele estava no banco. Portanto, ele estava querendo um herói, né? Chamava o Chapolin Colorado, chama o Chapolin Colorado. Quem poderá me salvar? Não era assim? Era exatamente assim. Luciano. O tempo inteiro. Luciano. Aí machuca. Não, mas chamava o Luciano e tal, não sei o quê. Luciano. Isso. Agora, ele atrapalha? Nós precisamos ter uma solução. O Luciano é um bom jogador. É um jogador que, pro nível do São Paulo, ele está muito bom. Até na média, ele é um pouquinho acima. Desde que ele chegou, ele tem sido útil. Tem uma coisa dele que ele tem que corrigir, que é essa história de ficar reclamando o tempo inteiro. Que eu acho que ele perde o foco do jogo e toda hora está suspenso. Está suspenso do... Ontem ele tomou o terceiro cartão. Se tivesse passado, ele não jogaria. Não jogaria. E ele toma cartão, é suspenso, joga mais 3, é suspenso. E isso aí é uma coisa que o cara pode corrigir. Acho até que é por excesso de vontade, essa coisa de estar muito ligado no jogo, mas ele perde o foco. Quando ele entra já achando que o juiz vai roubar, vai prejudicar, ele já está achando desculpa antecipada por uma derrota.
Sabe, a culpa é do outro, está terceirizando. E não precisa disso. Eu acho que ele é um jogador bem útil ao São Paulo, ele é um jogador de bom nível, principalmente com o elenco como o time do São Paulo. Dá para jogar, dá para ser titular, dá para ficar no grupo e ser o 12º jogador. Acho que é um bom jogador, não atrapalha nada não. Agora, se atrapalha, por que ficavam Luciano? Eu queria entender um pouquinho disso aí. Por isso que eu falo. Que falta faz aqueles bonecos da pandemia, né? Aqueles torcida boneco lá. Eles não faziam nada, ficavam quietinhos, né? Então... Ó, break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com o bate-pronto para você. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. São Paulo eliminado da Copa do Brasil, tem muito torcedor questionando aí essa fase do Luciano jogando pelo meio, o Luciano que foi substituído ontem com mais de 40 minutos da segunda etapa, mesmo não jogando nada, se bem que poucas coisas se salvam nesse time do São Paulo, né? Nessa eliminação, que o São Paulo não jogou bem nem no Morumbi, nem lá em Belo Horizonte. E fica essa pergunta, se o Luciano, de repente, pela fase, tem que pegar o banco de reservas. Mas lembrou o Flávio. Teve um momento ali que é Luciano em qualquer situação, em qualquer tipo de jogo. Atleta que tem aquele poder de decisão, que já ajudou muito o São Paulo. Mas é aquilo, não é, Pilhado? Você concorda com o banco pro Luciano? Pedrinho, eu acho que o torcedor, quando tem uma eliminação, né? Eu tô de volta do pânico agora. Quando tem uma eliminação, quando tem um resultado negativo, ele acha um culpado. E aí eu acho também que, claro, o Luciano não está num bom momento, mas a culpa não é só do Luciano, do São Paulo não ter jogado nada nos 2 jogos. Entendeu? O São Paulo não jogou nada, não foi só o Luciano que não jogou nada. O São Paulo não jogou nada nos 2 jogos que ele teve. E aí, para mim, o jogador mais importante do São Paulo hoje, aquele que foi contratado a peso de ouro, aquele que decidiu na Copa do Brasil do ano passado, que é o Lucas, perdeu um gol feito no primeiro jogo, né, de cabeça ali no Morumbi. A culpa é do Lucas? Não, a culpa não é do Lucas. A culpa é do geral, porque o São Paulo, na minha opinião, não teve coragem nesses 2 jogos. É o que eu sempre valorizei no Zubeldia, que ele é um cara que joga pra frente, que ele, quando tem que botar 4 atacantes, coloca. Cara, não criou nada nesses 2 jogos. Pra mim é com isso que o torcedor são paulino tem que estar puto. É de ver 2 jogos de mata-mata pra ir pra semifinal da Copa do Brasil e o time não criar nada. E o treinador falar que foi bom. Não foi bom. Se tem uma coisa que não foi um bom futebol do São Paulo nos 2 jogos. E aí eu concordo com o Flávio. Eu acho que é muito sazonal, né, o torcedor. Uma hora ele acha que o Luciano é o cara que vai resolver os problemas, na outra é o cara que tem que ir pro banco, mas uma coisa que eu pergunto, Bruno, Ferreirinha tá com condições de jogo? Não. Tá machucado. Porque se fosse pro Ferreirinha jogar, eu acho que o Luciano tinha que ser banco. Acho mesmo. Porque eu acho que o Ferreirinha é um dos melhores jogadores desse São Paulo quando tá com sequência de jogos. Mas não tá. Aí vai tirar o Luciano para botar o André Silva. Pode ser que melhore, mas também não acho que melhoraria essa coisa toda, Bruno. Não, também acho que não. Eu falei aqui, o Luciano é um cara importante pro São Paulo. Cara que já está há 4 anos no clube, é um cara que a passagem dele já é boa, independente do que aconteça daqui para frente. Acho que a passagem dele já é muito positiva. É sem dúvida o melhor time em que ele jogou. Ele já jogou no Corinthians, já jogou no Grêmio, já jogou no Fluminense. E nenhum desses times ele passou como ele está passando pelo São Paulo. Em nenhum desses times ele foi um jogador que marcou de alguma maneira. No São Paulo ele tem uma marca. Ele é um cara que vai ser lembrado. Ganhou título, fez gols importantes. Ele é um bom jogador. Mas, assim, muitas vezes confundem, talvez pelo jeito dele, um cara que toma muito cartão, que reclama, então, quando o time não está bem, ele não joga bem, isso irrita as pessoas, mas quando ele está bem, aí falam que ele é injustiçado, mas ele é igual do mesmo jeito sempre, ele sempre reclama muito, ele sempre toma cartão, mas quando ele não faz gol, isso vira um problema. Quando ele faz, aí falam que estão de sacanagem com ele. Então ele é um cara importante que pode ir para o banco, eventualmente, como já foi algumas vezes. E aí tem o grito, Luciano, que já foi falado aqui. Eu vou ter que te cortar rapidinho para a gente voltar para a rádio e eu te devolvo a palavra. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno Prado ainda concluindo aí sobre o Luciano, que muitos estão pedindo para ir para o banco do São Paulo.
mas que varia, né, o astral do torcedor, Bruno. Varia. Eu dizia que ele é um jogador importante, que a passagem dele no São Paulo já é boa, ele de 4 anos já, então independente do que aconteça até o fim da passagem dele, que não sei quando vai ser, acho que já é boa, é um cara que vai ser lembrado e vai ser lembrado de maneira positiva, mas ele é um jogador que gera essa mudança, né, de humor das pessoas, porque ele tem a personalidade dele, reclama muito, toma muito cartão, aí quando o time tá bem, falam que perseguem ele, que os árbitros perseguem, que é injusto. Quando o time tá mal, aí isso vira um problema. Ontem ele tomou o 3º amarelo. Se o time tivesse passado, ele não jogaria a primeira semifinal. Isso é um problema dele, mas ele sempre é assim. É um jogador que pode ir pro banco eventualmente, como já foi. Eu disse aqui, né, que quando ele vai pro banco, gritam para ele entrar. Aí quando ele tá jogando e não tá bem, querem que ele vá pro banco. Mas ele é um cara importante. O que não pode achar é que o Luciano é um super craque, como alguns acham, como fica aquela coisa, o Luciano... Não, ele é um bom jogador, cara. O Luciano nunca foi cogitado para ser convocado para a seleção. Quando jogou fora do país, jogou num time pequeno da Espanha, que é o Leganés, jogou na Grécia. Então é esse tipo de jogador que é importante pro clube, mas assim, quando ele tá bem, jogam de uma maneira, o Luciano joga muito. Não, ele é um bom jogador. Ele é um cara que é útil pro São Paulo. Pode ir para o banco eventualmente, até acho que o Lucas jogando no meio, onde joga hoje o Luciano, rende melhor. Aí você pode jogar do lado o Rato, pode jogar o Nestor, pode jogar o William Gomes, o Ferreirinha tá machucado. Mas, assim, é um cara que eu gosto, acho um bom jogador, mas nada impede que daqui a pouco ele vá para o banco. O jogo com o Botafogo, ele pode ser útil, ele é um cara que faz gol importante, ele já decidiu alguns confrontos para o São Paulo, já que ele cresce normalmente em jogos grandes. Né? A gente tem um São Paulo que jogou mal e de forma apática, né? Nos 2 jogos. Nos 2 jogos, o São Paulo jogou de uma forma apática.